Saudações. Bom, tá de noite porque tava muito quente, então não tinha como eu voltar pra casa. Agora que as coisas finalmente abaixou dos 30 graus, dá pra me voltar. Gente, eu não vou mentir, difícil. Tá difícil mesmo e amanhã vai estar 2 graus mais quente. A gente tá cuidando da minha mãe. Aquele esquema, né? Água fria, molhar a toalha, esse tipo de coisa. Tá muito complicado. Eu sei que quem mora em Palmas, Cuiabá, Teresina, tá até acostumado com essa temperatura. Eu não sei se você está acostumado com essa umidade do ar. Porque não é só o calor. A umidade do ar baixa de 20% a maior parte do dia. E aí fica difícil respirar. Sabe, fica difícil comer. Hoje eu jantei aquela hora do videozinho do pão, 4 horas. Tá complicado. Só agora que chegou a noite e tem um ventozinho, dá pra mim voltar. Vocês veem que eu sempre volto de dia, né? Mas até porque eu já expliquei pra vocês. Eu moro na famosa quebrada. Não é um local que você fala, oh meu Deus, que lugar seguro pra você andar gravando. Então eu vou gravar só até o ponto em que é seguro. Certo? Mas vamos lá. Já que nós estamos aqui, deixa eu falar alguma coisa para vocês a respeito da decisão da Polônia de não fornecer mais armas para a Ucrânia. E se a Ucrânia continuar se enchendo o saco com algumas questões, como por exemplo a dos grãos, ela não ia deixar nem arma de países terceiros chegar nela a partir do território polonês. Verdade seja dita, é que o Zelensky é aquilo que em Goiás se costuma chamar de sujeito desaforado. O que é uma senhora mudança de postura do Andrzej Duda, né? É uma senhora mudança de postura. Porque até bem recentemente o homem estava disposto a invadir a Bielorrússia, se for necessário, mandar as tropas dele para a Rússia. Alguma coisa aconteceu que fez ele abaixar o tom e recuperar alguma sanidade. Por falar em sanidade, a questão de Artsakh é de conhecimento comum, eu creio que um caminhão militar das tropas de paz russas com 12 soldados foi emboscado e os 12 soldados russos morreram. Em 2 horas, o Aliyev, né, que chama o presidente do Azerbaijão, deu uma declaração pedindo desculpas, se comprometendo a indenizar, lamentando imensamente e se comprometendo a garantir a integridade territorial, ou pelo menos a integridade física de quem estivesse em Artsakh, porque a integridade territorial foi perdida pelo malandro, né, do Panichan, que rifou o próprio povo. Traidor miserável, o Temer armênio. De toda forma, o tom do Aliyev baixou muito. Então eu não sei o que o Putin, foi o Putin que ligou para ele. Eu não sei o que o Putin ligou para ele, mas com certeza não passou receita de Blint. Certo, não foi para passar uma receita de Blint. Esse troço é uma delícia. Quando eu estive em Moscou, no hostel que eu fiquei hospedado, eles serviam isso. E eu comi tanto com geleia, né, de uva, cereja, que lá é baratinho, quanto com trigo sarraceno, que é também muito bom. Aí o homem acalmou, ficou mais tranquilo. Então, o que algumas pessoas perguntam é, a priori,
a decisão é inamovível. Gente, em termos de fronteira, nada é inamovível, certo? Quando você fala de fronteiras, por mais permanente que seja, toda decisão é provisória. Por hora, a Armênia perdeu Artsakh para o Azerbaijão. Mas essa foi uma decisão da presidência da Armênia, do Panishian. E essa decisão foi basicamente porque o imbecil, o traidor miserável, ele cedeu Artsakh em troca da promessa, não sei, né, no melhor dos casos, de entrar para a União Europeia ou para a OTAN. Né, a gente não sabe se foi uma decisão a lá Temer, uma decisão a lá Bolsonaro, né? A lá Michele, a lá Fernando Henrique Cardoso, a gente não sabe que tipo de decisão foi. Mas a priori, vamos considerar que ele é só um traidor miserável e resolveu rifar terras armênias em troca da promessa de entrar na OTAN. A gente sabe que esses traidores pró-OTAN costumam ser bem recompensados, certo? A gente sabe disso, mas a gente não tem prova. Então vamos ficar só com a hipótese que ele traiu o povo armênio. Fato é que Artsakh já era. Voltou a ser Nagorno-Karabakh, que pertenceu ao Azerbaijão. Infelizmente, o povo armênio foi traído. É o que os otanistas fazem, certo? Não tem nem motivo para alguém se espantar. É o que os otanistas fazem. Olha o que o otanista chanceler da Alemanha está fazendo, Olaf Scholz, certo? Olha que os otanistas do Partido Conservador, que governaram ou estão governando o Reino Unido, fizeram e estão fazendo. Olha que os otanistas dos Países Baixos, de qualquer lugar, cara, o otanista faz isso. A lealdade deles é os Estados Unidos, nunca ao próprio povo. Perfeito? Então, isso não deveria espantar ninguém, não. Agora, o que vai acontecer com a Armênia é o que eu disse no outro vídeo. Está em aberto. Eu não apostaria de verdade os 4,95 que eu tenho na minha conta bancária a 10 por 1 que a Armênia vai continuar existindo nos próximos 10 anos. No meu entender, o destino da Armênia é o mesmo da Ucrânia, deixar de existir e ser incorporado ao território russo. O destino do Azerbaijão eu não sei. O Aliyev parece, ou Tokayev, eu esqueço, eu confundo o do Cazaquistão com o Azerbaijão. Mas seja como for, o chanceler, o dono, né, do Azerbaijão, parece ser um sujeito mais inteligente, bem mais inteligente do que o imbecil que os armênios escolheram primeiro-ministro. E pelo jeito, o Duda da Polônia não é tão burro quanto parecia, né? Ele está tomando decisões um pouquinho mais inteligentes. E se afastar da Ucrânia, por mais que seja vergonhoso para quem estava tão faceiro, né? Tão faceiro. É vergonhoso? É. Mas ele mantém o cargo e o pescoço. No limite, um covarde vivo sobrevive para lutar no dia seguinte, né? Gente, como eu já disse outras vezes, você está bem movimentado aqui, porque essa é a avenida que liga o setor, um dos distritos industriais da cidade, a esse bairro, e muita gente trabalha no setor industrial. Você fala, pô, mas já são 7 horas? Sim, mas muita gente trabalha em turno, certo? Então, né, por isso você tem esse movimento. Você pensa, um bairro de periferia com esse movimento, é porque são os trabalhadores das indústrias.
É isso, por isso que o movimento aqui tá alto. E eu também estou propositadamente buscando as vias mais movimentadas para que eu possa chegar em casa em relativa segurança, né? Eu também não sou besta. Você tem que procurar. Olha lá, ó. O comércio ainda está aberto. De trabalhadores para trabalhadores. Olha o tal supermercado que eu falei para vocês que abre às 9 da manhã. Está aberto. Eles abrem tarde, mas fecha tarde. Certo? É isso. Não sei, a maioria aí de quem me vê deve ser de cidade grande, né? Capital e tal. Não sei como é que funciona. Como eu disse, eu já morei em Brasília, morei em Salvador. Uberlândia, apesar de 700 mil habitantes, é uma roça, não conta. Mas acontece que quando eu morava em Salvador, eu morava numa Baeté, que era quase uma vila. A Baeté é quase uma vila. Então lá tudo fecha cedo. Também é como se fosse isso aqui. Eu sei que em cidade grande as coisas também abrem tarde e fecha tarde. Aqui, apesar de ser pequena, as coisas fecham tarde, mas eu já mostrei para vocês, eu já fiz vídeo chegando aqui na casa da minha mãe 5h30 da manhã e o supermercado já estava aberto. Padaria, óbvio, estava aberto, mas supermercado também, mercadinho, né? Não é supermercado. Mercadinho já estava aberto. Menos aquele sobe 9 horas. Como eu disse, aquele só trabalha lá o proprietário e a família do proprietário. Então eles não fazem questão de abrir muito cedo, não. Embora ele seja o último que feche. Enfim. Voltando ao caso polonês. O Duda não só encheu o saco com o Zelensky. Zelensky é um petulante, mentiroso. Tá editando as falas dele na ONU pra parecer que foi aplaudido por mais gente. É um cretino, cara. Aquilo é um cretino. Eu vi vídeo, eu nem quero acreditar que seja verdade, porque não faz sentido. Dele convocando mulher grávida, cara. Que eles estão convocando mulheres, eu sei que estão. Isso eu sei que não é fake news. Mas convocar mulher grávida aí já é um... Cara, esse homem precisa de um Nuremberg para ele. Certo? De verdade, até a cafajestice tem limite. Certo? Então, o Talibã não fazer as coisas que esse miserável faz. Ele tem que ser preso. Quando terminar esse conflito, é importantíssimo que ele seja levado a julgamento. É muito importante que ele seja levado a julgamento. Certo? Porque não faz sentido um homem que faz o que ele faz contra o próprio povo. Eu não vou nem falar contra os russos, mesmo considerando que até a guerra tem regras. Mas o homem que faz o que ele está fazendo contra o próprio povo, não faz sentido ele permanecer solto junto com o restante da humanidade. Certo? Então ele tem que ser julgado. E a petulância dele, a arrogância, a prepotência, eu não sei se é pelo que ele anda cheirando, né? Você vê que é um homem visivelmente perturbado. Não sei se é porque ele anda cheirando ou porque é o caráter dele mesmo, mas é um homem que precisa ser contido. E os vizinhos dele já estão enchendo o saco, né? Perdendo a paciência. A mudança do tom da Polônia é visível, pública e notável, né? Porque não é que o Duda mandou um recadinho através de um emissário, uma coisa super suave, não. Ele declarou publicamente que não vai mais fornecer arma para a Ucrânia. O que implica não só não fornecer mais arma para a Ucrânia, aí a gente tem que analisar o outro lado também. Significa que ele está pensando na própria defesa. Ou seja, ele está com medo da Rússia? Ou ele acha que tem condição de enfrentar a Rússia? Né? Porque se ele pensa na própria defesa, o que ele quer dizer com isso? Que a Polônia é capaz de se defender da Rússia?
se a Rússia realmente partir para o ataque. Porque deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Enquanto eu ainda posso andar com o celular na rua. Deixa eu falar uma coisa aqui. O tipo de conflito, de guerra que a Federação está fazendo na Ucrânia é uma coisa. Não significa que se a Ucrânia for para o pau contra outro país, ela vai lutar daquele mesmo jeito, não. Certo? Se a Federação, perdão. Porque o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma guerra de desgaste. Sem pressa, tranquilo, porque ela está lutando contra a OTAN. A Federação sabe que está lutando contra a OTAN. Então o que ela está fazendo? Ela está desgastando a economia, as forças armadas, as armas, as munições. Ela está desgastando a capacidade de defesa da OTAN. Sabe, a economia da OTAN, já expliquei isso em vários vídeos, está arrebentada. A União Europeia está lascada. A Alemanha, Reino Unido, Suécia, esses países são quimba do que foram. Quimba. Tá tudo em recessão. Sabe? O país tá lascado, cara. A Rússia não tem pressa. E ela tá ganhando muito dinheiro. Tá ganhando dinheiro como se não houvesse amanhã. E os inimigos estão perdendo. É óbvio que ela não tem motivo para acelerar a guerra. Quer dizer, na verdade ela tem 3 anos. Porque daqui 3 anos, conforme eu expliquei, os Estados Unidos já podem ser capazes de ter mísseis hipersônicos. Então ela tem 3 anos para encerrar o conflito. Não acredito que ela vai levar os 3 anos. Ela vai encerrar antes, até porque, conforme eu já disse, a decisão final disso não vai ser na estepe pôntica. Vai ser no Oriente Médio. Certo? Vai ser no Oriente Médio. É lá que a coisa vai ser decidida. Que os erros cometidos pela ONU, erro, né? Talvez tenha sido propositado, que foi a criação ilegal daquele ente colonialista, vai ter que ser cancelado. Então é lá que tudo vai se decidir. Perfeito? E estamos à espera da crise econômica devastadora que está para se abater sobre os Estados Unidos. E é incrível como não tenha se abatido. Um país com tantos problemas. Sabe, parece que... Eu vou até mostrar alguns dados aqui a respeito do cenário econômico dos Estados Unidos. Eu quero comentar levemente sobre isso. Você, assim que eu chegar lá em casa, eu já posto, mas quem está assistindo vai ver como se eu tivesse postado agora. A gente já falou muito sobre tudo isso, então corre até o risco de ficar repetitivo. O que a gente vai mostrar aqui é que hoje está pior do que ontem. E provavelmente amanhã a situação vai estar pior do que de hoje. Inclusive porque internamente está rachando. Os republicanos estão dispostos a tacar fogo no parquinho. Cara. Então, tá ruim? Tá horrível. Mas sempre pode piorar. E os Estados Unidos parece que estão trabalhando arduamente para essa piora. Então, ficou visível que a situação econômica dos Estados Unidos não é só caótica, ou mesmo não é só desesperadora. Eu estava trocando umas ideias com um membro do nosso canal, muito mais qualificado do que eu, inclusive, sobre como os Estados Unidos ainda não quebraram. Nós temos umas divergências, poucas, na verdade, pontuais. Eu não considero a macroeconomia como ciência. Para mim ela é tipo a psicanálise. É um sistema de crenças, certo? Que encontra validação do ponto de vista, acho que prático, mas não tem validade científica. Para mim, honestamente, a macroeconomia não é ciência. Mas esse ser humano e eu concordamos num punhado de coisa. Inclusive no fato de que talvez a nossa divergência seja no fato de que muita coisa do que eu chamo de economia política, ele chama de macroeconomia. De toda forma, os dois concordamos que a macroeconomia neoclássica não é ciência. E isso acho que fica bem exemplificado no caso dos Estados Unidos. Porque se a teoria
neoclássica valesse alguma coisa, teoria a respeito de juros, de inflação, de endividamento, de câmbio, teoria monetária mesmo, os Estados Unidos já estariam quebrados. O fato dos Estados Unidos ainda estarem de pé é a prova que a macroeconomia clássica pode ser qualquer coisa, menos ciência. Porque, em absoluto, vocês viram os dados, não faz o menor sentido que os Estados Unidos ainda estejam de pé, com uma dívida de 125 trilhões de dólares, uma dívida externa de 55, interna de 70 trilhões, uma taxa de juros aumentando a cada segundo, a desvalorização crescendo como nunca, o mercado imobiliário a milímetro de quebrar, certo? O mercado acionário a milímetro de quebrar, sustentado por meia dúzia de empresas, cara, com rendimento muito inferior ao inflacionário. A inflação real, eu sempre falei para vocês, os dados que eu tinha, que ela estava em 8%. Dados mais recentes implicam que a inflação real está, como vocês viram, em 11,5%, cara. Não faz sentido os Estados Unidos ainda estarem de pé. Mas não faz nenhum sentido. Aí lembrar da minha conterrânea, colega de profissão da minha mãe, doceira, Cora Coralina, poeta também, poetisa, quando ela diz que na teoria, na prática a teoria é outra. Acho que isso exemplifica muito bem. Vamos partir daqui, gente, já fica meio tenso. Pera aí, vou desligar. Agora já dá para voltar a gravar, né? Já passamos pela parte mais tensa e já podemos voltar a gravar, mas só para encerrar mesmo, eu creio que as informações mais necessárias para expor o meu ponto de vista, de que hoje eu num dos vídeos eu falei que, do ponto de vista militar, a insuficiência de engenharia, de produção tecnológica, de mão de obra, não permitia aos Estados Unidos escalar a guerra. Quem está com medo da guerra escalar por parte dos Estados Unidos, eu diria que não precisa se preocupar tanto, que os Estados Unidos não têm condição material, tem condições materiais para fazer isso, né? Tecnológica, mão de obra, esse tipo de coisa que eu já falei. Mas eles também não têm condições econômicas. Na verdade, o que me espanta e depõe contra toda a pretensão da macroeconomia neoclássica de ser ciência é o fato de que os Estados Unidos ainda não quebraram. Certo? Não faz sentido eles não terem quebrado. Se a teoria que eles vendem, que as Miriam Porcões da vida vende todos os dias na TV, tivesse correta, os Estados Unidos já estariam quebrados, cara. Há muito tempo, na verdade. O fato deles estarem de pé é um milagre, mas eu não sei até quando esse milagre vai se sustentar. Eu acredito que não mais por muito tempo. De toda forma, eu não estou nem em um lugar, nem em um horário que é conveniente ficar moscando. Então vou terminar por aqui. Amanhã eu vou levantar bem cedo e aí a gente vê o que grava. Certo? Eu não estou fazendo live porque simplesmente eu não consigo. Tá muito quente, né? Mas assim que semana que vem, assim que o tempo voltar a se tornar mais tolerável, a gente volta. Certo? E qualquer coisa, estamos aí, só comentar. O nosso e-mail é o mesmo do nosso Pix. Pode mandar mensagem, estamos aqui, gente, à disposição de todo mundo que reserva uma parte do próprio tempo para nos ver e nos ouvir. Ok? Até mais, muito obrigado. E se você está no Centro-Oeste, camarada, se cuida. Se cuida muito, porque tá difícil. E cuida principalmente das crianças pequenas e dos idosos. Porque amanhã vai ser pior, depois de amanhã vai ser pior do que amanhã, e isso vai até quarta-feira da semana que vem. Então, cuidado de todo mundo, a todos os brasileiros e brasileiras, mas principalmente a quem está no Centro-Oeste. Fui.